Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, e eu tô aqui nesse teminha dark. Olha só o que eu tenho aqui, olha. Obrigado, Cinemark, por ter arrancado um rim, tá? Só pra eu comprar uma capacetinha do Darth Vader. Ele faz o barulhinho, custa $1 bilhão, mas eu não quis nem saber por quê. Tem uma nonologia, por enquanto, melhor que essa? Não tem. Tem alguma série de filmes que lançam filme quer dizer, tem uma série de filmes que lança uma série que não tem os protagonistas e é melhor que a série de filmes? Também desconheço. Se você não assistiu Andor, você não sabe o que está perdendo, tá bom? É simplesmente a melhor série que tem na Disney Plus. Só isso. Ah, vou pagar outro streaming. Vale a pena. Vale a pena você pagar só pra assistir isso. Alô, Disney Plus, se quiser patrocinar aqui, olha, a gente tá sempre disponível. Bom, eu não vim falar sobre filme. Eu sempre falo sobre filme, mas hoje eu vim falar sobre o creme de la creme do hype. Porque não tem nada mais hypado do que a gente falar sobre IA. E aí, antes que você pense, vou sair fora, os caras vão falar que IA vai resolver tudo e que eu vou perder meu emprego. Fica aí, fica tranquilo, porque se você perder seu emprego, eu vou perder o meu também, tá bom? E se você sair daqui, provavelmente eu perco o meu mais rápido. Então fica aí, manda pros seus coleguinhas já agora. E olha, vocês estão parando de curtir, de se inscrever, de dar like, de mandar pro amiguinho. Tem que fazer essa parada, tá bom? Vocês fazem com o Podpah, vocês fazem com o, sei lá, pod delas, com o que mais? Que outros pods tem, tá? Com todos. Então tem que fazer com isso aqui também. Tem que funcionar, beleza? O algoritmo tem que saber que você gosta e você tem que dar uma curtida, beleza? Sem mais delongas, eu quero apresentar o convidado de hoje. Um amigo de longa data, a gente se vê bem pouco, há bastante tempo a gente não se vê, mas ele tá muito famoso agora, tá? Cada dia mais, e a ponto do Sam Altman vir pedir conselho pra ele, tá? Então, eu quero apresentar pra vocês aqui, Alestan Alves, conta pro mundo quem é você, e aí a gente bate um papo. Fala galera, beleza? Eu sou o Alestan, criador de conteúdo, coordenador na TOTOS, né? Trabalho hoje, né? Tenho meu trabalhinho CLT aí, não apenas de criador de conteúdo, né? Então, o meu dia a dia aí é criação de conteúdo, coordenar o time lá na TOTOS, sou coordenador de dados e IA, então, falar do tema que tá no creme de la creme, né? Que o João falou, esse é meu dia a dia, né? Na empresa é meu dia a dia, mas na criação de conteúdo também, né? Então, muita coisa a gente tem feito aí de IA hoje. Tá no hype, né? Boa. Bom, vamos falar além do hype, né? Inclusive, para você que está assistindo esse episódio, tem um episódio que, se eu tiver acertado aqui nas contas, é 3 para trás, tá bem? 3 ou 4, tá? Que é com o pessoal do iFood, o Luiz e a Larissa, tá? Falando de como eles estão usando IA com desenvolvimento lá, tá? Depois você pode assistir esse. Mas aqui primeiro, vamos trocar uma ideia, né? A gente sempre fala sobre comunidade aqui e tem uma nova comunidade nascendo de IA e que você faz parte, Alestan. Se você quiser contar pra gente um pouquinho qual é que é dessa comunidade e pra todo mundo ficar de olho também, poder seguir assim. Eu participo agora da comunidade nova da OpenAI, né, que é a OpenAI aí para os íntimos, né, aqui no Brasil. É uma empresa, uma startup, né, a OpenAI, todo mundo conhece, né, por conta do ChatGPT, né, todo mundo tem acesso a isso, provavelmente a galera que vê aqui o Cubicast provavelmente já tem acesso, tem usado, né, o Gemini, o ChatGPT, o Claude da Anthropic, entre outros, né, e é uma empresa bem disruptiva, né, ela basicamente iniciou toda essa era da IA nova aí, né, então antes da Google lançar utilizar o próprio paper a favor dela mesma, a OpenAI foi lá e utilizou a favor e soltou os modelos de IA generativa aí pro mundo, né, com o ChatGPT. Então eles estão criando uma comunidade nova no Brasil, e aí, pela minha surpresa, recebi um convite deles para fazer parte dessa comunidade. Então é muito mais um acesso antecipado às coisas que eles estão lançando. Eu testo muito tudo que eles tentam de código, de agentes, de geração de imagem, vídeo. Então provavelmente quando lançar o Sora 2 aqui no Brasil, a gente vai receber um acesso aí antecipado para poder avisar a galera aí que me segue nas redes, né, LinkedIn, etc.
Então, é um pouco disso, foi uma surpresa muito gratificante para mim. Aí tem eu e mais umas 4 pessoas, 5 pessoas mais ou menos, aqui no Brasil, é algo bem novo, lá fora tem bastante gente já. E eles costumam chamar as pessoas que ou são influentes na área de IA, ou que utilizam IA no dia a dia e compartilham no LinkedIn, né? Então, eu era o único ali que era muito focado mais no Instagram, mas tinha uma galera que era focada ali em criação de conteúdo no LinkedIn, criação de conteúdo em outras redes sociais. Alguns empreendedores também que estão empreendendo, mas que compartilham conteúdo no LinkedIn. E aí eles chamaram um pouco de cada pessoa, assim, de cada criador de conteúdo, vamos dizer assim. E aí é bem legal, comunidade nova, então espero aí compartilhar bastante coisa da OpenAI aí pra vocês, nas minhas redes aí. Quem sabe voltar aqui no Cubicast e compartilhar coisas novas que eles estão lançando, eventos que eu vou conseguir também representando a empresa. Massa, que legal. Boa. Tá bom. Minha primeira pergunta, e talvez é uma pergunta similar à que eu fiz pro Luiz, como que você está usando hoje, né, na prática, no seu time, né? Como que IA está ajudando vocês, né? Ou como que vocês estão ajudando os outros times, né? Você lidera dados de IA na TOTVS, então como que isso está sendo, né? Essas 3 partes, né? Como que IA está ajudando vocês e como vocês estão pondo isso para frente. Hoje eu tenho usado o IA bastante, o meu time inclusive usa muito. Eu vejo que, nossa, para front-end é muito bom, assim, sabe? Eu nunca fui o cara do front-end, sempre fui o cara do back-end, da infraestrutura ali e tudo mais. Minha carreira foi basicamente isso, data science, back-end e engenharia de dados, né? E fui SRE também, não recomendo. Boa. Não recomendo. Não recomendo. Não recomendo. Mas é muito bom ser SRE, é só uma brincadeira, mas é loucura, assim. Tipo, na sexta do deploy, assim, maravilha. Se der ruim, ferrou. E aí, falando um pouco de como eu utilizo no dia a dia, cara, para muitas coisas, assim, não só para texto, mas eu utilizo muito para código. Então, basicamente, utilizo o Codex, utilizo o Cloud, utilizo um pouco de tudo, utilizo o Gemini com o Jules, que é uma ferramenta ali de agentes para código da Google. Eu uso agentes para código da OpenAI, que é o Codex, que é muito bom, tem me ajudado muito. Utilizo o cursor, então, cara, eu utilizo de tudo, assim. Eu pago um pouco de tudo, porque eu vejo realmente que tem ajudado muito no dia a dia, assim. Se não ajudasse, provavelmente eu não pagaria. Mas, por exemplo, a documentação, o teste, é muito bom já consegue superar os devs aí, porque acho que não superar, mas consegue auxiliar os devs, isso é um fato. E aí eu tenho utilizado muito para isso, documentação, teste, e também para codificação no geral. Coisas que são mais complexas, normalmente eu coloco a mão e faço. Então, por exemplo, dependências entre fontes de dados diferentes ou APIs diferentes, interdependência entre front, back-end, meio de pagamento e etc. Normalmente feito isso meio que na mão, e aí depois eu vou auxiliando o agente ali para me ajudar, porque essa interdependência ele não é tão bem, porque no final do dia a IA ela funciona meio que com base no contexto, né? Com base nos dados, nas informações que você está passando para ela. Se ela não tem um contexto, ela não vai ir tão bem, né? Então ela não tem esse contexto de interdependência, porque normalmente a dependência ela está fora do lugar onde você está codificando no momento, né? Então, por exemplo, você está mexendo no front-end, o seu back-end está fora ali, não está no mesmo lugar, a não ser que você tenha um monolito. E aqui a gente não trabalha muito com monolito, é meio que separado, assim, não é tudo no mesmo repositório. Então no meu dia a dia é muito mais sobre isso. Tenho auxiliado também meu time a utilizar boas práticas no uso. Então tem algumas coisas que dá para fazer que são bem legais para você passar por exemplo, no cursor, tem como você ir lá nas configurações dele e passar algumas documentações. Então vamos supor que você usa Kubernetes, beleza? Você passa a documentação do Kubernetes lá, e aí quando você for criar algum script, alguma coisa do tipo, a IA vai conseguir te auxiliar melhor, porque ela já tem aquele contexto da documentação mais atualizada possível, né? Porque ela vai lá buscar aquela informação e traz para você, né? O agente, ele tem esse benefício de sempre ser mais dinâmico. Então é bem legal. Então se for algo muito novo também, uma documentação muito nova, é muito bom você deixar bem claro ali pro seu agente de codificação quando você estiver utilizando ele. E aí outra coisa bem legal, aí no dia a dia, falando um pouco da pergunta 2, de como que eu consigo auxiliar os times, lá na TOTVS a gente está com um grande desafio de criar agentes para os times. E aí a gente não está falando de coisas complexas, tipo um agente fim a fim, que ele faz 1 milhão de coisas. A gente está tentando começar mais simples para depois ir aprimorando tudo isso.
Então, por exemplo, criar um agente de contrato que consiga analisar um contrato por jurídico, porque essa etapa é bem morosa, né? Normalmente o contrato tem mais de 20 páginas, né? É bem moroso ali para o time do jurídico ficar olhando isso. Então, se tiver pelo menos insights, por exemplo, jogar ali o contrato e já trazer uns insights, um resumo, putz, já é muito massa. Então, resolvendo coisas simples com agentes de IA, a gente utiliza a arquitetura de agentes, então utilizando o SDK Agents da OpenAI, que é uma biblioteca open source. A gente já utilizou o Agno também, que é uma biblioteca open source para criação de agentes. Então a gente está seguindo boas práticas do mercado aí, tentando também ler os papers que a Anthropic disponibiliza, de boas práticas na criação de agentes. Essa parte de engenharia de contexto também, que é muito legal para agentes. Então, se eu fosse dar uma dica para a galera que está ouvindo, que quer criar agentes para ajudar em alguma área dentro da sua empresa, estuda sobre engenharia de contexto, porque o agente ele precisa ter um contexto, né? Então, ele precisa saber quais ferramentas ele tem acesso, ele precisa saber um histórico anterior do que ele vai fazer, qual que é a tarefa que ele vai cumprir no final, qual que é o output final. Então, engenharia de contexto a gente tem estudado bastante, tem tentado aplicar aqui nos agentes que a gente está construindo dentro da empresa, beleza? Então é mais ou menos isso. Tenho criado também no âmbito pessoal, assim, um agente financeiro, sabe? Para utilizar uma planilha aqui minha e para ajudar no dia a dia ali, eu consigo imputar e tirar informações. Então, tirar informações aí do meu financeiro. Então, gastei X, coloca para mim comida e tal, ele vai colocando, que é bem legal no WhatsApp. Então tenho feito, assim, algumas coisas bem legais aí nessa parte de AI e também auxiliando os times da TOTS como um todo. Legal. Cara, você citou aí talvez os 3 principais players, né, desse jogo, né? Anthropic, Google e OpenAI. Ou não sei se você tem essa percepção, eu não tenho usado tanto quanto eu acho que eu deveria, ou até o que eu gostaria, mas minhas mesmas 24 horas de todo mundo parecem acabar mais rápido. Então, como você tem visto a diferença entre eles, né? Porque eu tenho visto muita gente utilizar o Cursor ou o Claude para código, e não tanto... talvez as coisas da OpenAI, mais os tokens e isso em agente, sei lá, em alguma outra coisa. Como tem sido isso para você? Eu utilizava muito o Claude para programar, 4.5, o Sonnet, porque relativamente na verdade ele é muito bom para código, né? Isso é um fato. Se você for ver os benchmarks ali desse modelo da Anthropic, ele é muito, muito bom mesmo. E o próprio Claude, o CLI ali, que você consegue rodar o Cloud Code e tudo mais dentro do seu terminal, ele é muito bom para código, porque ele é um agente no final do dia, ele consegue analisar ali o contexto do seu código e ir aplicando melhorias nele com base no que você pergunta, né, com base no seu prompt e tudo mais. Ele é muito bom para código. Só que aí, ao mesmo tempo, a OpenAI já tá chegando muito próximo disso já, né, com o Codex, né? Então, se você for ver o benchmark, tá muito parecido, assim. Aí existe uma grande discussão na bolha dev de qual que é o melhor, assim. Tem bastante gente que fala, putz, eu larguei de utilizar o Cloud, agora estou utilizando o Codex porque para mim é muito bom. A própria OpenAI lançou o modelo GPT Codex, eu acho que é assim o nome, ou é Codex alguma coisa, mas tem Codex no nome, que é um modelo específico para programação. E ele tá saindo muito bem, assim. Nos meus testes, assim, ele tem indo muito bem. Mas o Claude é bem similar, assim. O único que eu não tenho utilizado tanto para código é o Gemini. Eles tinham saído na frente. Eu comecei a utilizar o Gemini. Tava gostando bastante. E aí, só que a Anthropic e a OpenAI já lançaram o modelo. E aí, eu fui testar e ficou, cara, muito melhor, assim. E o benefício de utilizar o Codex ou o Cloud Code da Anthropic, o Code CLI ali, que dá pra rodar no terminal, é que você passa uma tarefa, ele fica ali rodando meio que por debaixo dos panos, sabe? Você não precisa ficar acompanhando como se fosse o cursor ali. Né? Você fala para ele assim, eu quero que você conserte isso, tô com esse erro, etc, etc. E ele vai consertando ali e utilizando até o próprio navegador, né? Por exemplo, o Codex que eu utilizo no dia a dia, às vezes eu abro o navegador, até no celular mesmo, é meio bizarro, assim. Eu passo assim, eu quero ajustar esse erro aqui e tal, porque apareceu no usuário X. E aí ele vai analisando lá o código, ele já puxa pro request, aí eu analiso ali, vejo se faz sentido ou não e dou um ok. E aí sobe lá para main ou para um ambiente de dev para testar e tal. É um pouco disso. Então eu vejo uma briga bem grande aí,
não sei qual que é o melhor, acho que não tem melhor, eu acho. Eles estão muito próximos mesmo. Tem uns chineses aí chegando bem forte também. Recentemente testei o DeepSeek OCR. Nossa, é muito bom. Assim. Acho que é o melhor modelo para OCR que já existiu. Utiliza muito essa característica de ser um LLM, né? Uhum. E aí você consegue passar um documento, ele consegue fazer o OCR muito bem, assim. Até de assinatura, de escrita à mão, assim. Cara, muito, muito top mesmo. Então, eu acho que a gente tá chegando meio que quando a gente tá flat, sabe? No nosso gráfico, a gente tá meio que flat, assim. Uhum. Quando o sinal tá bem estável, a gente tá no sinal estável aí, onde todo mundo acho que tá bem similar, assim, em questão de desenvolvimento, imagem, vídeo, né? Então, tá bem, não tem como escolher o melhor hoje, acho que é um pouco de como que você utiliza no seu dia a dia para você ver o que faz mais sentido para você. Boa, da hora. Você falou um pouco sobre PR, MEM e essa parada, né? Queria saber como que isso, como que você tem usado no seu dia a dia, o que que muda no seu fluxo, né? Pré-agentes de IA, né? Que aí tinha que codar, tinha que trabalhar. Olha só, Olha lá. na época das cavernas. E aí o que que mudou hoje, né? Na prática, assim, tipo, sei lá, porque a esteira tem muitos passos, né? Entre a ideia e estar em produção, né? Então, onde que a IA tá entrando, né? E onde ela tá tendo um destaque, né? Que você fala, pô, aqui, cara, brilha demais. Você colocou um agente aqui, ou, sei lá, colocou alguma coisa de IA aqui, é outra coisa, mudou de cor, sabe? Perfeito. Eu tenho visto muito que no meu dia a dia, antes da era da IA e antes do ChatGPT, antes dos modelos de LLM, nossa, cara, era construir basicamente olhando Stack Overflow, Google e site russo, assim, era uns pouco... Não tinha, às vezes tem uns negócios que não tinha conserto, assim, aí você entrava site chinês, site russo, aí usava o tradutor ali para traduzir, para ver se você conseguia um auxílio. Quando eu comecei um pouco da minha carreira, eu era muito cientista de dados, e aí faltava alguém de engenharia de dados para colocar os modelos em produção, né? Sempre falta essa pessoa, que é a pessoa que é muito difícil achar no mercado, né? Uma pessoa que consiga colocar os modelos em produção. Uhum. E aí, como faltava essa pessoa, eu fui meio que aprender e tal, como colocar os modelos em produção. A gente tinha um modelo de recomendação na época de produtos. Então, por exemplo, o cara comprava alguns produtos do supermercado, que era um supermercado que a gente fazia esse modelo, e aí eu recomendava uma cesta de compras para ele, um carrinho de compras novo, assim. E aí tinha meio que recomendações para você comprar e dava uma promoção pro cara e tudo mais. Então, por exemplo, você comprava uma coxinha, algo do tipo, aí você comprava uma coxinha, uma coca, eu te recomendava um doce com base no meu estoque e tudo mais para você comprar também. E aí com isso aumentava o ticket. E aí a gente construiu esse modelo, e na minha época eu tinha que trabalhar muito com o CUDA, né, que é uma linguagem ali da NVIDIA, né, para você conseguir mexer na GPU da NVIDIA, né? A gente tinha uma NVIDIA lá, na época era uma 3090, algo do tipo, era uma 2090, sei lá, acho que era uma 2090, porque faz um tempo já. Uma 2080, acho que era uma 2080, 2090, não sei exatamente, mas a gente tinha uma GPU dentro de um servidor que a gente comprou e tudo mais. E aí a gente tinha que mexer dentro dessa GPU. Aí eu não lembro quantas vezes que eu quebrei o meu terminal do Linux e o meu Ubuntu como um todo, só tentando mexer no CUDA. Não lembro quantas vezes. Eu juro pra você, acho que foi umas 6, 7 vezes que eu realmente quebrei o Ubuntu, porque eu ia mexendo no CUDA e no kernel, e aí basicamente o meu Ubuntu não funcionava mais. Aí não tinha mais áudio, não tinha mais vídeo, eu não conseguia navegar na internet. E aí, pra tentar retornar tudo isso, era só site chinês e russo, assim. Não tinha ninguém mexendo no kernel na época. Hoje, provavelmente, não tem ninguém também. Pouca gente mexe com CUDA e com kernel. Não é exceção, né? E aí era uma dificuldade imensa, assim, imensa. Não sei se o GPT hoje, com certeza, não, talvez também não sairia tão bem nessas tasks, né? Que são tasks bem específicas, mas na minha época era bem difícil essa parte. E hoje com o GPT facilitou um pouco, pelo menos na pesquisa, né? Então a gente consegue pelo menos fazer um search e tudo mais, pesquisar sobre alguma informação que você queira achar na internet, né? Então a maioria já possui search. Ele consegue trazer o search, além disso, traduzir para você resumir. Então facilita muito, né? Querendo ou não, facilita demais, né, nessa parte. Então, se ele não achar a informação, ele busca. Então, putz, muito legal mesmo. E aí, falando um pouco
segunda pergunta, onde que eu acho que os modelos eles estão indo muito bem, eu tenho utilizado muito para o front-end. O front-end é meio que ele é um processo, ele não é simples, porque ainda envolve UI, UX e tudo mais, mas é algo que a comunidade como um todo já entende muito, assim. O back-end ainda existe aquela parte de performance, não que o front-end não tenha, né? Mas o back-end envolve muito performance, infraestrutura, envolve também uma parte de log, de segurança e por aí vai. O front já não tem tudo isso. Se você está construindo só o front puro, utilizando algum framework, você não vai precisar construir tudo isso que um back-end precisa, né? E tudo mais. Que são interdependências, né? O front, ele só tem as libs, as bibliotecas. Se você utilizar, por exemplo, uma UI padrão, você já consegue sair com um resultado muito legal. E é por isso que até as ferramentas tipo Lovable, Bolt.new e tal, que são ferramentas que geram um front-end para você, praticamente é só um front-end. Algumas geram back-end, mas back-end bem cru. Elas ficaram tão famosas, né? Porque elas geram um front-end que é legal. Não é um negócio, tipo, tão ruim assim que você fala, nossa, HTML, um CSS puro, putz, que negócio feio. A depender, realmente criar algo muito bonito. Eu acho que a IA, ela tá muito boa em front, assim, né? Principalmente na construção, pelo menos do layout. Não vou falar que na construção das independências ou algo do tipo, mas no layout ela tá muito boa, assim. Por isso que essas ferramentas ficaram tão famosas, eu acho. Eu tenho visto muito as pessoas utilizando, pessoas que não são técnicas utilizando IA, e elas normalmente utilizam essas ferramentas, Lovable, entre outras, para tentar construir algo. No final do dia sai com MVP, pelo menos, sabe? Sai com... Não MVP não, né? Acho que sai com um produto V001. Boa. Sabe? Tipo, antes do MVP até, mas já consegue sair com algo legal, assim, bacana para mostrar o que talvez ela tinha na cabeça dela. Antigamente eu acho que a gente precisava construir no Figma, e aí a gente desenvolvia lá no Figma todo o layout e tal. Putz, dava maior trabalho. Não que a gente não precise hoje, para um projeto grande a gente vai precisar. Mas agora, uma pessoa que não tem conhecimento em desenho, designer e algo do tipo, ela consegue pelo menos sair com algo simples para demonstrar, sabe? Então eu acho que tem evoluído bastante os modelos na questão ali de ajuste de front e tudo mais. Eu tava tendo um papo com a Camila, ela é head de produto aqui da GetUp, bem nesse sentido que, poxa, para uma pessoa de produto, raiz, eu vou dizer, né? Não é que alguém que migrou de algum lugar para produto, né? Uma pessoa que é de produto mesmo, nascida e criada. E aí, o que eu acho é que para essa pessoa tirar uma ideia do papel, sabe? Ela passar lá pelo Lovable e tipo, sim, olha pessoal, é nesse caminho que a gente tá seguindo. Eu não tô eliminando o UI, o UX, o Dev, perfeito. Ninguém. Na verdade, tipo, eu tô passando de um rascunho que ia ser muito difícil de tirar da minha cabeça e explicar para algo um pouco mais concreto, né? Perfeito. Ia ser feio pra caramba também. Que até o Figma não é tão simples assim de você puxar os quadradinhos ali, tá louco. E tem gente que faz chover no Figma, né? Você fala, verdade. Amigão, peraí, eu achei que o Figma era tipo o Paint, né? E o Figma faz coisas descomunais. A gente tem entrado por aqui muito no lance de segurança. Até a OpenAI lançou o Atlas, né? O navegador deles. E eu acho que a turma de segurança fica só esperando assim, né? Tipo, lance mais uma coisa que eu quero me divertir. Então, não é só sobre o Atlas, né? A minha pergunta, mas é sobre questões de segurança. Perfeito. Né? Segurança normalmente é preterida e parece que quanto mais a gente quer acelerar o passo, mais a gente decide preterir segurança. E aí, como você tem olhado para isso, né, sendo líder e influenciador em todos os sentidos, né, dentro da própria TOTVS, no seu trabalho e fora também, como você tem olhado para esse lance de segurança, né, para esse aspecto de segurança, e como as IAs têm te respondido, né, dentro desse aspecto também? Muito bom, muito boa pergunta. Hoje eu faço parte do time de governança de dados IA na TOTVS, né? Então, eu não só faço parte do... Hoje eu estou construindo meio que uma esteira de engenharia de software, né? Utilizando IA, então colocar IA nos produtos. Legal. Ou criar um produto com IA. A gente está criando produtos com agentes de IA para que sejam disponibilizados para todos os colaboradores da empresa. Mas, apesar de tudo isso, né, de estar construindo algo, eu também faço parte do time de governança de dados IA. E eu tenho o meu par, que é produção de dados IA, tenho
uma líder, que é a minha par também, que ela cuida da parte de governança dos dados em si, que é essa parte de privacidade, LGPD, leis, a lei agora no Brasil que vai ter de IA e tudo mais. Tenho participado também. Fiz algumas contribuições ali na lei e tudo mais, mas na parte técnica, não entrei a fundo ali nas questões não técnicas da lei em si, da escrita e tudo mais, mas mais na parte técnica de conceitos, sobre o que estava escrito na lei e tudo mais, para dar minhas contribuições ali por meio da Brascom, uma instituição aqui do Brasil. E aí, falando um pouco sobre o item de segurança, eu tenho visto muito que existe formas de você conseguir ter mais segurança utilizando o LLM. Então, se você ter, por exemplo, a gente tem a parceria lá na TOS com o Gemini, né? Então a gente tem uma conta Enterprise do Gemini específica pra gente, separada do Gemini tradicional. Então, tudo que passa ali, que é a entrada da empresa, passa por esse Gemini, que tem um controle do time de segurança. Então, hoje existem algumas formas de você tratar isso. E aí, até essa questão de segurança e é algo bem complexo, né? Porque quando a gente está desenvolvendo algo muito rápido, a gente está falando de rapidez agora hoje, né? A gente acaba, querendo ou não, deixando de lado um pouco algumas coisas, né? Como a segurança e tudo mais. No final do dia, a gente está gerando muito código muito mais rápido que antes, é um fato. Acho que quando lançou a IDE, né? Não tinha IDE antes, era tudo no Vim. Era um pouco mais lento, aí lançou a IDE, ficou mais rápido ainda. E aí tem as extensões na IDE que já ajudavam na época, mesmo não tendo LLM e tudo mais, já tinha algumas extensões que ajudavam bastante em produtividade. E hoje está mais rápido ainda, a produtividade aumentou muito, né? Se você pede para qualquer modelo de IA gerar um código, ele gera 1000 linhas em segundo, assim, né? Então ficou muito mais rápido. E aí, com base na rapidez, você acaba perdendo a segurança, né? Porque você não pede para o modelo gerar algo seguro. O desenvolvedor, principalmente o desenvolvedor que está começando, ele não vai pedir para, eu quero que você crie uma API para mim, mas coloque logs nela. Provavelmente ele não vai fazer isso, né? Ele vai criar a sua API crua, desenvolver ali o escopo inicial e entregar. E aí não se atentou à segurança, à autenticação, à transferência de dados, né? Se é um HTTPS, se é um HTTP. Não se preocupou tanto com isso, a conexão, as interconexões ali entre os containers e tudo mais. Talvez não se atentou a isso muito mais por conta da rapidez. Desenvolveu muito rápido isso. Mas existem formas de você... Se você tiver bem documentado tudo que você precisa, provavelmente os modelos eles vão conseguir te entregar algo, pelo menos, nem que seja o começo, sabe? Então, por exemplo, se você sabe que você tem que ter log, transferência de dados tem que ser criptografada, o seu banco tem que ter criptografia. Quando você for gerar, sei lá, um script ali para o Terraform, você já quer tudo isso pré-setado, você já consegue passar isso para o modelo, né? Então, eu acho que é muito mais sobre documentar o que você realmente quer e o que realmente é questões de segurança que realmente vai precisar. Na verdade, não é que vai precisar, né? É necessário para que não tenha uma exposição de dados da empresa, extremamente necessário, né? É um guardrail aí que você constrói. E aí, com base nisso, nessa documentação que você pode criar interna, eu acho que vai facilitar muito para o dev, sabe? Mesmo que ele esteja utilizando um modelo de IA, ele vai conseguir ali fazer com que o modelo de IA, pelo menos ajude ele a princípio, sabe? Pesquise informações sobre segurança de APIs, algo do tipo, e traga para ele essas informações, e aí ele vai utilizar isso como boa prática no código. E aí, falando de navegador, né? Teve uma polêmica, né? Que os caras estavam colocando ali um prompt por trás de uma imagem, que a pessoa conseguia olhar a imagem e tal, só que o modelo tinha acesso àquele prompt que estava por trás ali, que provavelmente deveria estar no HTML, algo do tipo. Estava escondido ali, aquele prompt, e aí se acendeu um problema, né, de utilizar esses navegadores já com IA. Eu sei que existe é bem ruim isso para segurança, mas querendo ou não, hoje a gente meio que a gente já existe isso, sabe? A gente utiliza o Google Chrome. Querendo ou não, tudo que a gente navega, sim, a própria Google já tá armazenando isso em algum lugar para depois recomendar pra gente publicidade, sabe? A gente não sabe para onde tá indo essas informações, os dados e por aí vai. E não vai saber, né? Porque está utilizando um provedor de navegador que não é seguro, 100% seguro, né? Isso já existia antigamente. E a galera fala, putz, ou de segurança é você utilizar o Tor como navegador. Mas é impossível. Vamos falar que é impossível. Você vai acessar um site, demora 3 dias para abrir o site porque passa aqui do Brasil, vai para... sei lá, para outro país bizarro assim, aí vai para outro país, vai para a Rússia, volta, bate, aí cai aqui. Beleza, a segurança, óbvio que você tem muita segurança utilizando isso, mas aí você vai demorar 3 minutos para abrir um site, né?
E fora que o site fica sem JavaScript e tudo mais. Se você quer mais segurança ainda, o site nem tem JavaScript. Porque ele não vai consumir os seus cookies e por aí vai, né? Mas hoje acho que a gente tá meio que... A segurança, ela existe a partir de dados, LGPD, né? Para nos ajudar enquanto a isso. Creio que esses navegadores com IA com certeza vão ter que implementar algumas coisas, né? Eles estão meio que no começo, mas vai ter que implementar a questão de segurança, é um fato, não tem como fugir disso. Mas provavelmente em breve a Google vai colocar um Google Chrome AI, né? Provavelmente, não tem como fugir disso. Sim. Que aí você vai navegar com um chat do lado que você vai perguntar sobre o site que você tá, né? Então, existe um limiar entre a inovação e a segurança. Eu acho que existe um meio termo e as empresas têm que focar bastante nisso. A Anthropic é muito boa em segurança, por exemplo. Ela tem focado bastante em desenvolver, por exemplo, agentes seguros, modelos mais seguros e tudo mais. É uma empresa que tem feito bastante paper de segurança na era da IA e dos modelos de LLM. Mas eu acho que, cara, será que a gente nega a segurança para seguir na inovação ou a gente inova na parte da segurança, utilizando a segurança, sabe? Existe um limiar entre isso. Eu acho que com certeza, eu vejo na minha opinião, né? Se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa, você quer ter mais segurança nessa era de inovação, eu acho que com certeza é você começar pela observabilidade, sabe? Tipo, observar o que as pessoas estão fazendo, como que elas estão utilizando, logar tudo isso, ver se estão utilizando boas práticas ou não, criar alguns firewalls para bloquear algumas coisas e com certeza fazer parceria com essas empresas que estão criando as coisas, né, como o Google, Anthropic e por aí vai, sabe? Legal. Ainda sobre segurança ou uma coisa meio enterprise aqui, eu queria saber se você sabe ou se você acredita que tem meios disso, né? Porque quando eu penso em alguns anos atrás, a gente tinha documentação, a gente tinha tá me faltando uma palavra aqui, mas era tipo o jeito que essa empresa faz as coisas. Já tinha os boilerplates, né, de como a empresa desenvolve, quais stacks ela usa e quais premissas ela obedece. Será que não tem como a gente, como empresa, né, você falou, a TOTVS tem um Gemini deles, né, diminuindo aqui no lance, mas tem um Gemini deles. Será que não teria como alimentar esse Gemini com as premissas da TOTVS? Então, tipo, a gente sempre faz o tráfego criptografado X, as APIs se comunicam com Y, a gente usa esse tipo de arquitetura normalmente, né? Para que mesmo o dev, né, Juninho ou Sandy, né? Eu adorei, quem inventou isso, tá de parabéns demais, que chamam os devs de Sandy ou Junior, parabéns. Voltando, mesmo o dev novato que acabou de chegar, né, que vai pedir uma ajuda ali, ou que está desenvolvendo concurso ou alguma coisa, ele vai receber orientações dentro desses parâmetros, sabe? Então eu queria saber se tem jeito, né, para a gente incentivar esse contexto, ou incentivar ou forçar ali, né, no caso da empresa, tipo, bom, aqui não é para escapar da LGPD. Ah, não, mas é que eu tenho uma exceção aqui muito forte. Aqui não, campeão. Perfeito, ótima colocação. Putz, isso eu acho que com certeza é o futuro, assim. Não sei se no Gemini existe isso, eu sei que no Cursor e no Copilot, que eu já utilizei para código, existe. Então tem como você passar uma documentação, critérios mesmo, então critérios, por exemplo, de segurança, de aplicação, o modo operante da empresa, vamos colocar assim, né? Qual stack usa, UI, etc. E aí você consegue passar essa documentação para o Copilot ou para o Cursor ali, e ele consegue entender esse contexto como um todo para te responder antes. Então é bem massa. E aí provavelmente o Gemini tem algo do tipo. Eu sei que o Gemini tem o Gems, que eles falam lá, que dá para você criar chats com prompts exclusivos. Aí cada usuário tem seus prompts com seus gems, que eles chamam lá, que aí você consegue utilizar um GPT não, né? Um Gemini exclusivo com um prompt seu exclusivo que ele vai fazer alguma coisa exclusiva. Então, tipo, analisar alguma coisa, fazer um resumo de alguma coisa e tal. Então é bem massa. Só que eu acho que no Cursor e no Copilot funciona muito bem isso. Porque querendo ou não, você está utilizando 100% o código ali, né? E aí, com base nas dependências de código mesmo, você consegue ali passar a documentação da sua empresa. Então é bem legal. A gente tem o Copilot aqui que a gente utiliza. Alguns times utilizam e tudo mais, não é a todos os times. Cursor também, então depende do time, depende da aplicação também. Mas é muito bom isso porque dá para você passar pelo menos um GitHub, um exemplo de código,
algo do tipo. A gente sempre recomenda não passar coisas que são muito específicas da empresa. Então, por exemplo, você está criando uma função de calcular. Beleza, isso daí todo mundo sabe que já existe disponível na internet. Mas aí você está criando algo que só a empresa criou. Que, sei lá, faz parte da empresa mesmo, né? Como o core da empresa é um negócio específico, muito específico da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que a OpenAI está utilizando o Gemini para programar. E aí eles estão lançando um novo agente de IA. O ideal não seria ficar passando os códigos lá desse novo agente que é da empresa específica ali, que vai ser um agente muito bom, que vai resolver muita coisa dentro de um concorrente, por exemplo, né? Não faz muito sentido. Não, mas aí eu fico pensando quanto que isso ajuda ou atrapalha, sabe? Porque eu não tô pensando se eu não tô limitando, sabe? Se eu não tô dizendo assim, que eu tô dizendo assim, eu tenho um quadrinho do Yu Yu Hakusho aqui. Então, a minha IA ia ser o Toguro 100% aqui, mas só que a empresa foi podando, que tipo, eu tenho 30% do poder aqui do que ele poderia fazer pra mim, por causa que a gente foi limitando isso. Será? Eu acho que isso é uma verdade, não sei se é uma verdade absoluta, mas é uma verdade. Quanto mais você poda, mais você limita, né? Então, eu creio muito que existe... Acho que tem que ter um limiar entre você podar os times e você liberar para que eles tenham acesso aos modelos e tudo mais. Existem algumas formas, por exemplo, dá para você ter seu próprio GPT. Né? Tem amigos meus que trabalham no Mercado Livre, por exemplo, e eles utilizam só o GPT via API, e aí eles têm o próprio GPT interno, né, com a característica do GPT e tal. Aqui um pouco a gente construiu isso lá no comecinho da nossa jornada com IA, a gente construiu isso. Então a gente pegava o modelo, construía o front em cima do modelo, e tudo que estava passando por lá a gente logava e tinha critérios de segurança. Então a gente construiu um prompt com guardrail. Então se o cara passasse alguma coisa do tipo que a gente via que era extremamente ruim para você passar para um provedor de modelos, né? Uhum. Quem sabe ele treinar com essas informações, a gente bloqueava. Então o cara colocava lá, bloqueava antes de passar para o modelo. E aí existem algumas formas de fazer isso. Eu acho que quanto mais você poda, mais provavelmente mais vai perder o poder, igual você falou, né? Não vai ter como, assim, por exemplo, não tem como se liberar totalmente, né? Porque senão, igual você falou, o Júnior e a Sandy vai fazer tudo que é possível na face da Terra. Eu até vi um meme muito engraçado que o cara falou assim: acabei de descobrir com o IA como que eu consigo fazer uma rota mais rápida para os Estados Unidos. E aí a rota era reta, tá ligado? A rota era reta, assim, do avião. Mas caramba, tipo assim, é o terraplanista, né? É o terraplanista. Que a rota reta não tem como fazer, pô. Tem todo o globo, né? Tem uma curva e tal. E, tipo, também né? Quem é mais de aviação sabe que existem caminhos específicos para você ir, a rota específica para você ir, aviões passam em cima, embaixo e por aí vai. E aí era assim o meme, né? Aprendi a como reduzir 1 hora, né? Pra você chegar nos Estados Unidos e tal. E era numa linha reta, o avião indo numa linha reta. Boa, campeão. Vai dar certo. Então, eu acho que é isso. Acho que não pode... Tem que saber... Acho que sempre a gente vai precisar disso, né? Acho que qualquer desenvolvedor precisa entender muito bem sobre os conceitos fundamentais da programação, sabe? Quer saber como que o hardware funciona, como que a lógica de programação, o que é a lógica de programação, como que ela funciona, o que é a estrutura de dados, o que é a arquitetura, o que é segurança, né? O que é rede de computadores. Eu acho que sempre isso daí, com certeza, sempre vai precisar. E aí, com base nisso, se o cara é muito bom nisso, provavelmente ele não vai fazer essas cagadas, sabe? Uhum. Então, existe uma parte cultural ainda, né? É meio que os dois, assim, né? A gente libera, mas ensina, meio que isso. Ou se não ensinar, vai ter que podar o cara, né? Não adianta. Sim. Tá bom. Pra finalizar aqui, eu queria ir pros finalmente aqui, porque o pessoal da geração TikTok acaba indo embora. Esse pessoal. Fica até o final, pessoal. O YouTube me avisa quando vocês estão indo embora. Mas eu queria saber, para quem tá desesperado nesse momento, né? Porque, cara, se eu vou pro Twitter, o FOMO me afeta. Eu falo, nossa, como eu tô atrasado. Meu Deus do céu. Todo mundo já sabe usar IA de trás para frente. Eu sou o único burro que pergunta pro ChatGPT e espera uma resposta e só converso, né? Então, para quem é o único burro igual eu, por onde começar, né?
Mas eu sou muito de ir vendo resultados, né? Eu sou o cara de infra, então eu sempre queria pôr a mão no servidor, puxar um cabo. Então, ver resultados, né? Porque eu comparo aqui, né? A gente se conheceu no contexto musical, né? Então, quem aprende a tocar piano, teclado, essas paradas, né? Demora um século para sair uma musiquinha. Perfeito. Né? Então, normalmente a pessoa desiste no meio do caminho, né? E tudo. E agora, né? Tem até um violãozinho ali encostado, né? A pessoa aprende 3 posições de mão, ela troca todas do Legião Urbana facilmente, né? E talvez ela não sabe completamente o que ela tá fazendo, mas ela tá vendo resultados e ela tá conseguindo, sei lá, chatear o pessoal no churrasco, já tá conseguindo, né, fazer alguém ir embora, porque ela vai tocar mais uma do Legião. Mas nesse paralelo aqui, né, por onde começar, como deve aí, né, para ver resultados? Acho que é muito importante você começar ali coletando resultados, né, ou utilizando ferramentas que mostrem algo, que mostra algo, né? Tipo, não adianta você fazer o código pelo código e você não teria nada que está sendo feito, né? Então, por isso que a gente comentou bastante do front-end, né? Porque o front-end, querendo ou não, você consegue ver. Você consegue ver se tá feio, se tá bonito. Uhum. Isso é normal, né? A gente consegue ver se tá bonito, se tem cor, se tem animação, e por aí vai, né? Então, eu acho que se você é um desenvolvedor que está começando a utilizar a IA, começa utilizando no front-end. E aí, é óbvio, né? Se você for de back-end, provavelmente você vai começar com o back-end, mas se você está começando do zero mesmo, cru, eu quero ser desenvolvedor. Começa pelo criando um front-end simples, aí você vai clicar no botão, você vai ver que vai ter resultado, né? Vai gerar alguma coisa. E aí depois você vai criando o back-end e se conectando com esse front-end. Acho que se você está começando do zero. Acho que é muito legal isso, porque aí você vai ter um resultado final, assim, né? E aí eu costumo falar pra galera, sempre alguém me pergunta, assim, eu vou falar em algum lugar ou trocar uma ideia com o pessoal, sempre alguém me pergunta, como que eu começo com essa era de assim, putz, meu trabalho vai ser afetado e tudo mais? Eu sempre costumo falar que não vai ser afetado porque cada desenvolvedor tem um conhecimento específico. Um cara que por exemplo, eu quero trabalhar com otimização. O cara vai ser fera em otimização. Eu quero ser o cara master do front-end. Ele vai ser um cara muito bom de front-end, muito mais que um modelo de IA, né? Isso é um fato. Porque ele vai entender diversas coisas que o modelo não entende, que são coisas do dia a dia, que podem ocorrer, né? Como erros, espaçamento e por aí vai. Centralizar uma div. Mas eu creio muito nisso, que não vai ser substituído. E eu sempre dou uma dica que é assim: crie alguma coisa que resolva algum problema, sabe? Você tem uma tia que, sei lá, faz bolo, por exemplo, e ela não tem nenhum software para gerenciar as vendas dela. Por que você não cria um front-end simples, com um back-end, nem que seja um back-end já feito em Node.js, para facilitar a sua vida, para você não ter essa interdependência entre front e back-end, já constrói tudo em uma linguagem só, que aí é o JavaScript ou o TypeScript você vai utilizar. Putz, constrói tudo, tenta resolver um problema específico da sua tia aí, para ela colocar lá os bolos que ela vendeu no dia, qual que foi o retorno de investimento dela, quem sabe, quanto que ela vendeu no mês, quanto que ela vendeu na semana, algo do tipo, sabe? Para tirar ela da planilha, quem sabe? Para facilitar a vida dela. Porque a gente sabe que planilha a gente vai meio que colocar na mão, assim, né? Existem algumas coisas pra gente fazer, né, com fórmulas e tudo mais, mas se ela tiver um front, por exemplo, dos produtos que ela já vende, ela 2 cliques ela consegue cadastrar. Sim. E aí você coloca um bancozinho simples, rodando localmente, quem sabe. Até no notebook roda isso. Provavelmente no notebook antigo deve rodar uma parada dessa, sabe? Aprende um pouco de infra, como colocar isso no Docker, roda, show, né? Então, eu vejo muito, eu dou sempre essa dica. Então, você está começando a utilizar IA, cria algo palpável. Porque se você não vê o resultado, provavelmente você vai se frustrar. É a mesma coisa que a gente tá falando aqui da música, né? Tipo, da música, se a gente não começa tocando uma música ou aprendendo algo que é tocar algo que a gente goste, provavelmente você vai desistir. Se você começar pela cifra, se você começar pelo... sem ser a cifra, né? Tem a partitura, né? Se você começar pela partitura, vixe Maria. Provavelmente você não vai ter resultado com aquilo, você vai se frustrar, você vai falar, isso aqui não é pra mim. Uhum. Então, tenta construir algo e ao mesmo tempo já vai estudando. Por exemplo, se você tá começando do zero, um dev júnior, já começa... utilizando os modelos para construir algo, ao mesmo tempo já vai estudando as estruturas da programação, que são muito importantes, sabe? Que aí no final do dia você vai realmente saber o que você está fazendo. Mesma coisa que a gente está falando da música, né? Ao mesmo tempo toca uma música, mas já estuda também o que é uma cifra, quais são
por exemplo, no Dó, qual é o desenho do Dó, qual é o desenho do Sol e por que esse desenho, entendeu? Por que tem aquelas cordas específicas que eu tenho que colocar ali, né, no meu acorde. Então eu acho que é mais ou menos nessa linha. Então, tem um projetinho pessoal, utilize IA, acho que com certeza, acho que eu não deixaria de utilizar. Entenda com a sua empresa também para ver se faz sentido, né, utilizar IA ou não, né, cada empresa trabalha de um jeito, tem empresa que nem pode utilizar IA no dia a dia. Mas se você tem um projeto próprio, eu acho que eu começaria utilizando IA, meteria o louco, utilizando já o que você tem de conhecimento, ou o que você não tem, o que você quer, e que você quer aprender, sabe? Então, se eu quero aprender TypeScript, já começa construindo as coisas no TypeScript. Se eu quero aprender Python, já começa a construir as coisas do Python, e é um pouco disso, sabe? Eu acho que vai ser uma longa jornada, mas vai ser uma jornada meio satisfatória, assim, sabe? Acho que todo mundo que tá programando, eu mesmo, quando eu comecei, eu copiava código, basicamente. Isso é normal. Não, total, E com livro do lado, né? Livro, YouTube, Stack Overflow, era um pouco de tudo. E isso aqui é dessa forma que faz. Beleza, fiz aqui. Agora tinha um livro, por exemplo, tem uns livros ali meu aqui, de Python e tal, de Machine Learning. Pegava os códigos que estavam rodando ali e ia fazendo. Basicamente isso. Então, acho que é ter a IA do lado como auxiliadora de você. Acho que ela vai potencializar com certeza o seu trabalho, isso é um fato, sua produtividade. E ir aprendendo as coisas ao mesmo tempo. Massa. Da hora, muito bom, cara. Olha, como já é de praxe nesse podcast aqui, ou videocast, para quem tiver... no Spotify também tem vídeo, viu, gente? Para quem tá só ouvindo lá, pode ver as nossas belas faces também. Só clica lá, modo vídeo. Ele continua e você vê a gente, tá bem? Pra gente terminar aqui, eu queria uma dica aí, Alisson, pro pessoal esquecer de IA, né? Esquecer, não fazer igual o Joaquin Phoenix, né? Se apaixonar pela IA. Tudo bem, né? Ela era a Scarlett Johansson. Mesmo só na voz, fica complicado não ceder, né? Com certeza. Mas, aproveitando que ainda não estamos nisso, então, para o pessoal esquecer um pouquinho do terminal, esquecer disso tudo, uma dica aí pra galera relaxar. Cara, hoje eu tenho relaxado muito com retro gaming, assim, tenho gostado bastante. Boa. Eu e o João, a gente tava falando um pouco quase agora sobre isso, né? de como que é legal, assim, eu na minha infância joguei muito, assim, tinha a fita piratinha. Pra quem, cara, nasceu na década de 90, nasceu em 96, sabe que tinha aluguel, né? Tinha como alugar as fitas e tudo mais. Eu só tinha uma fita pirata do Super Mario que não salvava, que era muito ruim. Não conseguia desligar o videogame. E alugava bastante fita, né? Pra jogar e tudo mais. Às vezes você olhava a capa e falava, nossa, esse jogo é muito bom. Aí você ia lá, o jogo era horrível. Acontecia muito, assim, muito mesmo. E aí hoje... eu voltei meio que a relembrar isso, sabe? Meio que virou um hobby meu. Relembrar esses tempos bons, assim, de você assoprar uma fita. Fui ligar recentemente meu Nintendo, aí não tava pegando a fita, né? Falei, caramba. Agora eu sei realmente que a galera passava na década de 90, né? Que eu passei também, da frustração de você pegar e colocar uma fita e ela não funcionar. Nossa. E você tá lá, aí você assopra... tenta ajeitar a fita, coloca um pouquinho pro lado da fita, assim, aí vai funcionar. Caramba, que é muito, muito gostoso, né? Essa sensação de funcionar e parecer lá Nintendo, né? É muito doido isso, cara, é muito doido mesmo. Então eu recomendo a galera aí, dos jogos aí, relembrar um pouco dos jogos antigos, como que eles foram criados, sabe? Tipo, a galera Dev aí fazia mágica. Tipo, fazia mágica, literalmente. Tem até a galera pegou Resident Evil, acho que é o Resident Evil 1 ou 2, não sei exatamente, que era do Play 1, pegou o Resident Evil que rodava no CD, que tinha, tipo, característica de CD e tudo mais, dava pra rodar o jogo bem melhor, e portaram pro Nintendo 64, tipo, esse jogo. Tipo, tiveram que fazer uma mágica, porque um roda aí sei lá quantos kbytes, e o outro é 10 vezes menos, é tipo isso. A mágica que eles fizeram pra reduzir esse jogo é bizarro. E é um negócio muito legal, assim, que eu tenho curtido bastante no meu dia a dia. Eu jogo, assim, às vezes em emulador e tudo mais, não jogo 100% no videogame, mas só a sensação de ter a fita, assim, pra mim já é um negócio bem legal. Massa, da hora. Você falou aí sobre alugar a fita, né, cara? E eu tô me lembrando quando era pirralho, porque era igual filme, né? Você alugava hoje e devolvia amanhã. Perfeito. Então você alugou, corre, joga
tudo que você puder, né? Até seus pais ficarem putos. Perfeito. Vai dormir, desgraça, né? E aí tem que ir na escola no outro dia ainda. Então, tipo, putz, já era. Alugava na sexta, né? E devolvia na segunda. Esse era o melhor. Sim. Que aí tinha umas promoção, né? Aluga na sexta noite, devolve só na segunda. Putz, mas aí não tem como fechar o jogo em 3 dias. Pra quem conhece Super Mario World, é um jogo grande. Exato. Literalmente, você não tinha que dormir se você quisesse fechar. Era basicamente isso, pô. Era basicamente isso. É verdade. Não tinha essa vida fácil do pessoal, né, de hoje. Que, sei lá, eu não tenho videogame faz muito tempo, mas, tipo, eu vejo às vezes a galera nos jogos muito loucos aí, tipo, 60 horas, sei lá quantas horas tem de jogo. Sim. Né? E, tipo, tá bom, mas o cara levou quanto tempo isso, né? É tipo, dá 3 passos, salva, dorme, come. É isso. Dá mais 3 passos. Tá muito fácil. O save é automático, né? É diferente. Você não tem que chegar em determinado ponto pra salvar. O save já tá automático ali. É muito mais facilitado hoje. Hoje você faz download do jogo. Você nem precisa se esforçar tanto, assim. Só você tá aqui. A gente tá aqui, ó. Tô com o meu PC aqui na frente. Eu vou na Steam, faço download do jogo que saiu ontem. Sim. Beleza, começa a jogar, puxa o controle e joga. Já era. Isso tá salvando automático ainda, né? Pode crer. Mas essa nostalgia é da hora demais. É da hora demais. Muito bom, muito bom. Tá bom. Cara, queria te agradecer muito pela sua participação, pelo seu tempo aí. Gente, é uma sexta-feira à noite. Ele podia estar jogando aquele Nintendinho ali. Pra quem tá assistindo, tem um Nintendinho ali na... Olha só que bonitinho, né? Como eu demorei pra ter um Nintendinho. Pra convencer meu pai. Não, pai. Nossa, eu também. Tem um Nintendo, vai ser top. Seu filho vai ser muito mais feliz. Como se ele... nossa, vai mudar minha vida se meu filho fosse feliz, né? Tipo, moleque, vai estudar, desgraça. É bem isso. Mas obrigado demais pelo seu tempo aí. E se você quiser deixar uma mensagem aí final pra galera, um recado, esse é o momento. Galera, é isso. Estudem sobre IA aí, acho que com certeza vai aumentar muito a sua produtividade no dia a dia. Com certeza não vai cumprir 100% do trabalho, eu acho que nem 80%, mas se ajudar em 40%, eu acho que com certeza todos nós vamos ficar pelo menos mais produtivos, né, no nosso dia a dia e sobrar mais tempo pra gente conseguir jogar nossos retro games. Boa, que esse é o intuito, né? A gente trabalhar menos. É isso. A gente fica inventando tecnologia e tá cada dia mais preso nessa desgraça. Quando é que essa curva vira e a gente se livra? Verdade. Tá? E aí, finalmente, os robozinhos podem fazer as coisas, né? Lançaram esses dias aí um robozinho que arruma a sua casa pra você. Genial. Não vejo a hora de ter isso aqui. Eu já vi que ele trombou com o espelho. Não explicaram pra ele o que é espelho. Aí ele trombou, quebrou, arregaçou tudo. Bugou, lá. Né? Bugou. Pessoal, vamos se preparar aí, tá bem? Assim que tiver o pessoal que faz robô, pode me chamar, patrocina. Ou não patrocina, só me arruma um. Pode ser um velho, não tem problema. Tá? Eu não quero arrumar a casa, não quero fazer nada, na verdade. Eu também não. Eu vejo a hora de ter um desse também. Nesse climinha top aí, tá bom? Que a gente se despede. Alessandra, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, obrigado pra você que ficou até aqui com a gente. Um abraço, a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de mandar pro seu amiguinho e até pro seu inimiguinho. A gente se vê. Tchau! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.